Bogo, você comentava comigo há pouco sobre um vídeo, né? Pois é, João. Nós estamos aqui com 30 mil pessoas, aproximadamente, acompanhando o programa. E eu vou pedir a atenção de todos que acompanham o programa, porque eu publiquei um vídeo hoje de manhã nas minhas redes sociais, João, sobre... são alguns um resumo que foi feito, né? A respeito do golpe, da tentativa de golpe, porque depois desse vídeo, se alguém ainda tiver dúvida se teve golpe ou não e quem deu o golpe, eu acho que esse vídeo esclarece essa situação. Eu vou pedir para o Edson, para ele passar esse vídeo. Tem umas partes que tem textos, eu vou ler para quem está acompanhando pela rádio ou não está vendo as imagens. Mas pode, Edson, tá no gatilho? Pode soltar o vídeo. Eles já sabiam, desde o dia 7/1, o GSI já sabia que ocorreriam manifestações em Brasília com grande número de participantes. Foram 23 alertas comunicados pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Aí o depoimento que vai entrar, acho que está muito... Os órgãos de segurança, o GDF e alguns órgãos do governo federal já tinham, sim, uma ideia de que nós teríamos uma manifestação, pelo menos uma manifestação com grande participação de pessoas. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro, como o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia, por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Certo? Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Por volta de, no iniciozinho, um pouco antes da marcha começar os deslocamentos, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasão de prédios, certo? Por volta de uma e alguma coisa. A emboscada, mesmo cientes da possibilidade de invasões de prédios, coronel da Polícia Militar incentiva os manifestantes que estavam em frente ao QG a descerem para a Praça dos Três Poderes. É correta. E aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá. Para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma: nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal? A omissão. No dia 8/1, o local da manifestação contava com a Força Nacional, além de 900 policiais que poderiam ter evitado os atos de vandalismo, mas que ficaram inertes. Havia tropa de prontidão em loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, minha já respondeu, já tem quando os invasores chegaram. Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. O verdadeiro golpe, mesmo com policiais mais que suficientes para impedir a invasão dos prédios públicos, deixaram os fatos ocorrerem para depois prenderem todos e os acusarem de um golpe que foi premeditado. Quer dizer, uma farsa. De um colega responsável pela segurança, eu não vou falar o nome dele aqui, mas depois, responsável pela segurança de um dos órgãos dos 3 poderes, muito preocupado, e eu divido com ele, nesse primeiro momento, as nossas preocupações, e ele, inclusive, me pede para falar com o general G. Dias, e eu passo o contato para o general G. Dias e ligo para o general G. Dias, por volta de 1h30, e falo com ele: general,
nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde, por aí. Foi então o horário que o senhor possivelmente falou com ele por telefone a última vez? Por telefone, mas foram... Não, nesse dia contato... O primeiro contato por WhatsApp... Por volta de... De 8 horas da manhã. Mas nesse horário de 8 horas da manhã o senhor conversou com ele? Não, eu só deixou a mensagem? Não, eu só conversei com ele por telefone. Às 8 e pouco da manhã eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo acho que vamos ter problemas. Certo. Por WhatsApp. Certo. E eu continuo encaminhando as mensagens e por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da BIM, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata. Pois é. Por que eu trouxe esses recortes, João? Porque eu entendo que essa é a prova que o golpe foi dado pelo regime. Veja, quem falou agora, o Dr. Saulo, ele era diretor, ele era o responsável pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ele disse que naquela semana que antecedeu o dia 8, as manifestações, os atos, o vandalismo que aconteceu, 23 alertas foram expedidos às autoridades, em especial ao Gabinete de Segurança Institucional do G. Dias. Ou seja, João, eles sabiam que teriam manifestações mais fortes naquele final de semana. No QG do Exército, o coronel do trânsito, coronel Edivan, todos nós sabemos, quem trabalha na área de segurança pública sabe que você não pega uma manifestação que está estática, está parada, você não incentiva, não apoia essa manifestação a ir para um outro lugar, principalmente para a Praça dos Três Poderes. Então, primeiro ponto, o GSI, o governo sabia que no dia 8 teriam manifestações mais fortes. Segundo ponto, mesmo sabendo dessas manifestações, mais de 105 ônibus chegando em Brasília, um coronel que foi, esconderam esse coronel, ninguém teve interesse de questionar, de interrogar esse coronel. Esse coronel, ele sobe ali num caminhão, em frente ao QG do Exército, e incentiva os manifestantes no QG a descerem para a Praça dos Três Poderes, dizendo que a manifestação é correta e democrática. Enquanto esses manifestantes descem, o Dr. Saulo falou nesse vídeo que tinha informação de carros de som incentivando as pessoas a entrarem nos prédios públicos. O Dr. Saulo se comunica com o G. Dias, sabe aquele general que ia dar água lá para os manifestantes, abraçando, toda aquela situação? O G. Dias sabia, foi alertado pela ABIN que poderia ter invasões dos prédios públicos. Aí nessa audiência do Dr. Chiquini, que o Alexandre de Moraes fica desesperado, corta a palavra do Chiquini, pela primeira vez o G. Dias confessa que tinha 900 homens de prontidão lá na praça, no Palácio do Planalto, que poderia ter evitado essas manifestações, esses atos de vandalismo. E lembrando que o ministro Flávio Dino deu uma entrevista no Jornal Nacional, dizendo que ele viu os manifestantes descendo a esplanada. E embaixo, no pé do Ministério da Justiça, tinha a Força Nacional. Quer dizer, esses atos poderiam ter sido evitados. O que eu trouxe aqui, João, é a prova que foi dado um golpe. Só que o golpe não foi dado pela Débora Rodrigues, por esses idosos, por essa tia do Zap que estão presos. O golpe foi dado por esse regime de exceção que se instaurou no Brasil. Eles sabiam dessas manifestações, eles tinham policiais, força policial, mais do que suficientes para impedir a entrada nos prédios públicos, e eles deixaram deliberadamente, se omitiram para que esses atos ocorressem. É o que mostram as imagens que eu acabei de trazer, João.